A paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, meus amados. A intenção de fazer este vídeo é para que possamos comentar sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é a revista Betel. Betel Dominical, uma revista muito abençoada e traz o tema para esse trimestre, o segundo trimestre de 2018, que vai falar sobre o aperfeiçoamento cristão. É o propósito de Deus para o discípulo de Cristo. Então, nós somos discípulos de Cristo, né? E precisamos ser aperfeiçoados. Então, esse é o propósito da lição. Eu rogo aos meus amados irmãos e amigos as vossas orações, porque estamos iniciando este canal, este vídeo. Em cada lição nós estaremos aqui, se Deus permitir, para estar pontuando e fazendo uma síntese de cada lição. Nós somos, pela misericórdia de Deus, também superintendente de escola dominical, damos aula também quando assim necessário, e o nome do Senhor é glorificado. Então, o nosso propósito aqui é primeiro servir ao Senhor, não é? Porque esse é o desejo de todo obreiro que tem sinceridade e desejo de viver a palavra e levar algum conhecimento pouco mais sincero a todos os irmãos para a glória do nome de Jesus. Então, a nossa revista Betel Dominical, e o tema geral dela é aperfeiçoamento cristão. Peço oração para que o Senhor continue falando com cada um de nós e o nome do Senhor seja glorificado. Meus queridos irmãos, então a nossa lição é a lição de número 3 para o dia 15 de abril de 2018. E o tema da nossa lição é usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus. Meus amados, esta lição vai tratar de um assunto muito importante, né? Usar as lentes da fé, enxergar pela fé os propósitos de Deus na nossa vida. Então, aqui vai falar do oftalmologista do céu, que é o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que nos faz enxergar através da fé todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Meus amados, o texto áureo desta lição está inserido em Romanos 8, versículo 28, não é? E o texto de referência está inserido em Gênesis capítulo 45, versículo 4, versículo 5, versículo 7 e o versículo de número 8. Muito bem, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre cosmovisão, significado e importância. Muito bem. A palavra cosmovisão, cosmos, vem de mundo, né? E visão, uma visão geral do mundo. Então, nós temos que aprender como usar a nossa cosmovisão, não é? É uma ferramenta que também ela foi usada também por Jesus e pelos seus discípulos. Jesus ele fez uso da cosmovisão quando você lê João capítulo 16, versículo 33, onde diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Veja a cosmovisão do mundo na visão de Jesus. Jesus viu no mundo aflições para nós, para a igreja. E isso é uma pura verdade. Jesus já estava vendo o mundo anterior, o mundo atual, na época em que ele estava como ser humano, e o nosso mundo, não é? O mundo futuro, que é o nosso mundo hoje em que vivemos. Então Jesus usou a cosmovisão geral, como ele é Deus, ele sabe de tudo e é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então ele é poderoso para ver tudo isso. E a cosmovisão de Jesus para com o mundo era: no mundo tereis aflições. É por isso que ele nos conforta dizendo no versículo: mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Acontece que os discípulos também, eles usaram a cosmovisão. Jesus testou eles na cosmovisão também. Se você lê em Lucas capítulo de número 9 e versículo 18, não é? A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Jesus diz: quem diz a multidão que eu sou? Não é? Capítulo 9, versículo 18. E os discípulos responderam que o povo usava a cosmovisão
para com Jesus, dizendo que ele era Elias, que ele era João Batista, que ele era um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vós, que dizeis que eu sou? Ou seja, Jesus estava dizendo, e a cosmovisão de vocês sobre mim? Aí a Bíblia diz que Pedro se levanta, não é? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então veja a cosmovisão também dos discípulos, mas teve também a cosmovisão do inimigo, de Satanás, exatamente. Em Mateus capítulo 4, na tentação, no versículo de número 9, de número 8, diz que novamente Jesus ele foi transportado pelo diabo a um monte muito alto, não é? E o inimigo, o diabo, mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Então, quando o inimigo mostra aquilo para Jesus, né, ele diz assim, ó, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, qual era a cosmovisão de Satanás para com o mundo? Não é? É que ele estava vendo todos os reinos mundanos e a glória deles. Então, ele estava querendo oferecer para Jesus uma coroa mundana. Como tem muitos cantores, jogadores, muitas pessoas aí que querem ser rei na terra, não é? E se enche de glória. Então essa era a cosmovisão de Satanás. Satanás não tem mais visão para o céu. A visão dele é somente aqui no mundo, quer endeusar o homem neste mundo e dar toda a glória para o homem. Ao invés de dar a Deus, ele não ensina o homem a dar a glória a Deus. Ele ensina o homem a adquirir glória para si mesmo. Então, o ponto número 1 da nossa lição fala da cosmovisão. Cosmovisão, o conceito é justamente isso, né? É a visão sobre o mundo. E também o ponto 1 também fala sobre diferentes cosmovisões. É verdade. Tem pessoas que a cosmovisão dele para com o mundo, não é? Ele se apavora, ele pensa que todas as catástrofes que estão acontecendo no mundo, não é? Vai chegar na vida dele, ele perde a esperança, ele perde a fé que ele é um protegido de Deus. O mundo, nós não podemos nos enganar, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, não é? João falou isso, e a gente sabe que as coisas estão acontecendo de mal para pior. Mas a nossa cosmovisão em geral, realmente, é que o mundo está dando a notícia que Jesus está voltando. Então a nossa cosmovisão hoje para com o mundo, com a atualidade, tudo o que está acontecendo, nós enxergamos pela lente da fé, que são os verdadeiros sinais que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, não é? Aí, ainda nesse ponto, fala sobre a importância da cosmovisão. Então, traz até o exemplo de Caim. Caim ofereceu sacrifício a Deus, mas o coração dele não estava bem para com Deus. Então há um perigo aí de quando nós formos oferecer algo para Deus, o nosso coração quebrantado, o nosso serviço, o nosso sacerdócio, nós temos que ter paz com Deus e um coração limpo, não é? Então a cosmovisão ali de Caim é que ele enxergava a vida dele como uma pessoa independente de Deus. Ele entendia que não precisava de Deus para nada. Deus orientou, Deus perguntou a ele como ele estava, mas a resposta dele foi muito dura para com o Senhor, não é? Bem verdade, a Bíblia diz que o coração de Caim estava cheio de maldades. É por isso que Deus não aceitou aquele sacrifício. O ponto 2 vai falar sobre José. Então vai trazer o exemplo de José. José e a realidade no lar. Não é? Vai falar de José e a sua realidade no lar. No livro do Gênesis, capítulo 37, todos nós podemos acompanhar pela Bíblia a história de José, que estava entre os seus irmãos. E qual era a realidade de José no lar? Um homem zeloso pela família, um homem zeloso pelo bem dos seus pais. Enquanto os demais irmãos estavam tomando conta das ovelhas de qualquer maneira, relaxadamente, José ele tinha um zelo, ele tinha um cuidado especial pelas propriedades da família, porque o sustento era as ovelhas, não é? E ele não concordava com as coisas erradas, o desleixo, ou a vida errônea que seus irmãos tinham. E José, trazendo a notícia
para os seus pais, ele foi invejado pelos irmãos. Então José, dentro do seu lar, por ter uma cosmovisão do bem, aquele filho representa aquele filho, né, que quer ver o bem do pai, aquele filho que ajuda o pai dentro de casa com as coisas do lar, aquela filha também que ajuda a mãe. Então isso é uma cosmovisão para que o lar fique organizado, não é? Então José, ele queria ter uma família organizada, principalmente começando dentro do seu lar. E o ponto 2, tópico 2.2, fala agora de José e a realidade longe do lar. Então, a realidade de José, longe do lar, em relação a Deus, não mudou nada. José era um homem de Deus dentro da sua casa, do seu lar, e fora dele também. Aqui vai falar esse ponto que ele, bem jovem, ele foi vendido aos ismaelitas. A Bíblia diz que José foi jogado dentro de uma cova, mas a cova era seca, os ismaelitas, homens mercadores, iam passando, e os irmãos venderam para tentar se ver livre de José. Contar uma história, uma mentira para os pais, que foi isso que os irmãos acabaram contando para o seu pai Jacó. José foi vendido, chegou na casa de Potifar, chegou como escravo, mas Deus era com ele, então José não abandonou a Deus de maneira nenhuma, ele tinha uma cosmovisão. José, pelas lentes da fé, ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. E você sabe qual foi o que alimentava, o que Deus alimentava no coração de José, ele perseverar e não desistir de Deus, foi justamente aqueles sonhos que ele contou aos seus irmãos, aos seus pais, embora ali provocou uma inveja, um ciúme, mas ele sabia que aqueles sonhos poderiam se tornar realidade, porque não eram sonhos humanos, era uma visão, era o que Deus estava vendo futuramente na vida dele. Então José, com essa visão que a qualquer momento Deus ia bradar na vida dele, ele decidiu se apegar a Deus. E mesmo na casa do inimigo, mesmo em terras alheias, ele foi fiel a Deus. Em momento nenhum ele negou a fé ao seu Deus. Esse foi José e a sua realidade longe do lar. Acontece que José também ele teve mudança. E mesmo na sua mudança, José continuou o mesmo homem de Deus. É verdade, o mesmo homem de Deus, ele continuou, porque quando ele foi, depois de 13 anos, né, que ele foi reconhecido e exaltado ali por Faraó a ser o mandatário ali do Egito, aconteceu que os irmãos dele se aproximaram porque a fome apertou, a situação apertou, e os irmãos tiveram que ir buscar socorro no Egito. Quando chega lá, quem encontra? José, agora com a nova vida. José mudado para melhor, mudado da pobreza para a riqueza, mas com Deus. Com Deus, porque ao ponto que os irmãos iam se aproximando, mas o coração de José ia se quebrantando a perdoar os seus irmãos, a entender que tudo aquilo era um propósito de Deus. Porque lá atrás José já enxergava com as lentes da fé que Deus tinha esse propósito para a vida dele. Foi um socorro não só para ele, como também para a família. Meus irmãos, é isso que nós aprendemos nesse primeiro tópico. No segundo tópico também, nós temos que ter uma visão, olhar pela lente da fé. O nosso oftalmologista é o Espírito Santo. Nós temos que enxergar os propósitos de Deus na nossa vida. Bem verdade, é visível as nossas aflições, as dores, as angústias e os problemas. Mas acima de tudo isso, nós temos que erguer a nossa visão para entender, para alcançar com nossos olhos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Muito bem, o ponto 3 fala da fé e os propósitos de Deus. A lente da fé volta novamente a falar de José, não é? Ele olhou para a história do seu avô, Abraão, não é? Então ele usou a lente da fé para olhar a estrutura, não é? A geração de onde ele veio, e o desejo de construir, da continuidade dessa geração abençoada. José, então, ele se estruturou olhando para o passado, o bem que Deus fez em toda a sua família no passado e o bem que Deus poderia fazer em toda a sua família no futuro. Então, ele usou essa lente da fé para acreditar. Então, você também que está passando por alguma situação, você também que está passando por alguma dificuldade, lembre-se,
Coisas piores você já passou e Deus não permitiu você cair nem ser derrotado. E não são essas aflições do momento que Deus vai permitir que derrote a sua vida. Então erga a cabeça e continue avante. Tem o ponto 3 e 2 que fala as lentes dos propósitos de Deus. Não é? Quer dizer, você tem que ter esta visão que os propósitos de Deus ninguém pode impedir. José, quando ele reencontra seus irmãos, ele testemunhou uma coisa muito linda. Ele disse, olha, tudo isso que aconteceu aqui, embora houve a circunstância, embora houve as dores, as lamentações, meu pai chorou porque pensou realmente que eu tinha morrido, embora houve toda a tristeza e toda a mágoa, mas é chegado aqui o bem de Deus. Então ele reconheceu, não foi vocês que me venderam, não foi a mão de vocês que me empurrou para o Egito, mas foi a mão de Deus que lá me buscou a trazer para essa terra, para que hoje nossa família fizesse parte da bondade que Deus tem para cada um de nós. Então esta era a visão de José, perdão para com os irmãos, sem guardar rancor, e um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus nunca guarda rancor, porque quando chegar o dia da bênção, ele também se torna um abençoador. Então, o último tópico fala da importância das escrituras sagradas, não é? Ponto 3 e o subtópico 3. Por que a escritura sagrada ela tem que ser de maior importância, a escritura de maior importância para a nossa vida? Porque nós temos que olhar para o mundo, a cosmovisão do mundo e de todas as coisas, à luz da Bíblia. A Bíblia é onde está a verdade de todas as coisas. A Bíblia é onde está a orientação, a bússola para que nós possamos nos orientar em todos os momentos da nossa vida. Então, nós vemos um mundo cheio, bombardeado de informações falsas. Tem a televisão, tem a internet. Sim, são canais que Deus permite para ser bênção. Mas muitos filhos das trevas usam esses canais para bombardear as pessoas, principalmente a igreja. Nos últimos dias, nos últimos tempos, nós vemos muitas pessoas enfurecidas que se dizem cristãos e evangélicos, mas confrontando a verdadeira igreja do Senhor. Então, por mais que nós obtenhamos notícias e comentários, informações nas redes sociais, a melhor informação pura e verdadeira você vai encontrar na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Busque em Deus, confira em Deus, porque a palavra de Deus ela é inerrante, ela é a bússola para a nossa vida. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus, é apenas uma síntese daquilo que nós podemos comentar e falar na oportunidade que Deus nos conceder na Escola Bíblica Dominical para falar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.